Porque eu vou te falar de coisas pessoais. Eu já conheci pessoas, assim, muito bonitas, que na hora H ali, pedia assim pra mim e falava assim, eu gosto de tomar uns tapa. Assim, pra mim. Coisas da minha vida. Tô falando da minha vida pessoal. E aí, beleza, eu faço o que pede, certo? E aí, essa pessoa que já passou assim na minha vida, falou assim pra mim assim, no passado, você acredita, eu saí com um cara, o cara olhou pra mim, eu sou muito bonita, eu não vou bater em você. Falou, brochei, nunca mais vi. Aí eu falei, já comigo, você vê que é diferente, né? Não precisa nem pedir se quiser. Mas assim, aí, tipo, eu tô te contando isso porque você que cuida dos homens, aí a gente vê assim que às vezes o cara tenta ser mó respeitador e também perde. Mas você sabe que isso aí camufla um buraco bem mais profundo? Do quê? Geralmente o cara que, não, pô, a mulher pediu pra eu dar um tapa nela, não vou dar, porque, né, porque falta de respeito. E até nega pra própria mulher que pediu, né, porque a mulher pediu. Geralmente esse cara, o que tá por trás, aí que eu falo que são as cortinas de fumaça, né? Uhum. Porque a pessoa realmente acredita, o que move ela, todo comportamento tem uma causa. É como se assim, ó, pneumonia e espirro. O espirro é a consequência, Certo. né? E a pneumonia é a causa. Certo. Esse comportamento é o espirro, que é a consequência. A causa é outra. Geralmente o cara que ele diz que ele é respeitador e que a mulher pediu pra ele dar um tapa e ele não quer fazer, ele nega, inclusive. Ou seja, pra ela não seria falta de respeito alguma, né? Nitidamente, a partir do momento que ela pediu. Esse cara, na realidade, ele dá o significado a essas coisas sexuais, ou às vezes mais agressivas, ele dá um significado a isso de ruim. Ou seja, normalmente, caras que veem o sexo, e coisas que envolvem o sexo, quando eles veem isso como uma falta de respeito, como uma coisa ruim, até pecado e etc., é porque ele teve uma experiência com sexo, provavelmente na infância, que fez ele entender que sexo é ruim. E aí, quando ele se coloca nessas situações, ele inconscientemente ele traz esse significado. Ele às vezes nem lembra. Isso é uma coisa que eu recebo muito, que são homens que tiveram abusos sexuais na infância. E às vezes nem lembra. Vai lembrar quando começa a entrar no processo ali e a gente descobre. E por quê? Porque o cara tem o significado que sexo é ruim. Que um sexo assim assado é uma falta de respeito. Diz que é falta de respeito. Se a própria mulher pediu e é uma coisa ali entre vocês, não é falta de respeito. É o que ele pensa. É o que ele sente. Isso geralmente é o problema do cara que cai muito em friend zone. É um cara que não consegue trazer desejo sexual. O cara que não consegue trazer, sabe? Aquele cara que não consegue ser sensual. De olhar a mulher diferente, de tocar a mulher diferente. De ser mais sedutor. Ele não consegue. Por quê? Porque ele tem um significado sobre sexo ser ruim. Isso pode ser de um trauma, literalmente, assim, de abuso. Muito homem, ela passa por abuso sexual. Só que o abuso sexual no homem nem sempre é uma coisa, assim, invasiva, de fato. Mas pode ser uma mão que passaram nele. Uma cena que ele presenciou, que ele viu. Por exemplo, dos pais, de uma irmã. E ele viu aquilo como coisa péssima, marcou ele. Eu já tive um caso de um mentorado que um amigo tava tocando nele. Ele era pequeno, menininho, tipo 7 anos. E o amigo era mais velho, 12. E o menino tava tocando ele. Ele não sabia o que o menino tava fazendo. Chegou pra encostar nele, assim. A mãe chegou na hora. A mãe dele chegou na hora. A mãe dele foi só e falou assim, olha, isso não pode fazer e tal, não sei o quê. E deixou. E depois disso, a mãe dele continuou a levar ele pra brincar com esse menino. Então ele sentiu que, inclusive, que a mãe não defendeu ele. Então ali ele é o famoso cara que não consegue gerar desejo sexual na mulher. Ele não consegue ser esse cara sensual, ele é reprimidão. Ele é fechado. É o cara que às vezes é muito respeitador, a origem pode ser isso. Que ele tá dando esse significado ruim. Então eu sempre olho e falo assim, por que ele pensa isso? Por que ele acha que dar umas puxadas lá mais firme na mulher é falta de respeito, se pra ela tá tudo bem? Sim. É claro que talvez se a mulher pedir pra ele enforcar ela a nível de sair um sangue, talvez ele não faça mesmo. Sim. Mas a gente não tá falando desse... né? A gente tá falando da safadeza. Exatamente. Né? A gente tá falando de safadeza. Exatamente. É isso aí. Mas não é. Então, assim, não, é uma coisa dele, entendeu?